Bom dia! Início de semana, versão matinal da Cor do Dinheiro e, neste caso, do dia 21 de fevereiro do ano da graça de 2022. A agenda é longa e, por isso mesmo, antes de irmos à edição de hoje, vamos para aquilo que são os avisos e alertas fundamentais. Primeiro, hoje é dia D e, portanto, às 21 horas, cá estarei eu com dois dos convidados do painel de 4 para fazermos a análise política da semana. De recordar também que amanhã temos Think Tank às 18 horas, vai ser em versão ligeiramente diferente, porque vamos ter uma alteração temporária do painel de comentadores. Amanhã terei o cuidado de explicar isso devidamente. Recordar que também que o Corporate Vision de sexta-feira está disponível. Nós vamos ter em breve o webinar relativo à prestação de contas. E finalmente lembrar que este canal tem uma parceria com a Prozis e, portanto, quando você for ao site fazer compras, é só escrever lá Camilo no cupom promocional e tem automaticamente um desconto de 10%. Bem, então vamos lá começar a agenda de hoje e vamos diretamente para o período antes da ordem do dia. E vamos começar por onde? Primeiro pela candidatura de Nuno Melo à presidência do CDS. Nuno Melo assumiu uma decisão corajosa, porque um partido que neste momento deixou de ter representação parlamentar e que já está em queda há vários anos, é dificilmente liderável e recuperável. Não só porque está fora do Parlamento e, portanto, perde o megafone para divulgar o seu ideário, mas porque, fora do Parlamento, vai perder uma série de benesses, nomeadamente financeiras, e por isso torna-se muito difícil fazer, ou melhor, empreender qualquer momento de remontada. Acresce que, dada a situação política e a tendência dos últimos anos, eu acho muitíssimo difícil conseguir dar a volta ao texto. O que significa que isto torna a função, ou melhor, a missão de Nuno Melo ainda mais difícil. De registar que ele dizia na sua candidatura que não há lugar para divisões. Bom, eu tenho pena que isto só tenha sido dito agora, porque no passado recente, nos últimos 2 anos, Francisco Rodrigues Santos não teve descanso. E não teve descanso pela guerra interna que lhe foi movida. Parece que Nuno Melo percebeu, finalmente, que a guerrilha interna, em momentos como este, só servem para uma coisa: afundar ainda mais o partido. Ponto seguinte. A situação política em Espanha e o suicídio do Partido Popular. Foi assim que eu titulei. E porquê? Não sei se têm acompanhado, mas ainda na sexta-feira houve desenvolvimentos sobre esta matéria. O PP está fraturado. O PP tem como líder é o Partido de Direita, o grande partido de direita em Espanha neste momento. O PP tem como líder Pablo Casado. Pablo Casado odeia Isabel Ayuso. Como sabe, foi aquela senhora que ganhou as eleições para a Comunidade de Madrid. E aquilo é uma guerra fratricida. A última de Pablo Casado foi estar envolvido numa guerra de espionagem a alguém familiar de Isabel Díaz Ayuso, e o PP está nas bocas do mundo pelas piores razões. Eu confesso que não percebo onde é que o PP quer chegar, mas há uma coisa que eu sei, é que com toda esta guerra há 2 partidos que ganham. O Partido Socialista Obreiro Espanhol, o PSOE, e, por outro lado, a malta do Vox. Ora, sabendo aquilo que aconteceu na região de Castilha e León na semana passada, nas eleições, como eu referi aqui, é fácil perceber o que é que isto pode fazer de estilhaços para o PP e também para a direita. Só há 2 partidos que ganham com aquilo, ainda por mais o depauperado PSOE, e dar mais lenha ainda ao crescimento do Vox. Aguardemos. Mas convém que aqui em Portugal estejamos atentos a isso. Ponto seguinte, a regionalização vai mesmo para a frente? Isto é uma pergunta que eu faço. E gostava que Vossas Excelências, para podermos analisar isto com mais detalhe, se dediquem a ver tudo o que se tem escrito nos últimos dias sobre isto, nomeadamente as entrevistas da doutora Luísa Salgueiro, Presidente da Câmara Municipal de Matosinhos, mas também da Associação Nacional de Municípios Portugueses,
que deu 2 entrevistas na última semana e meia sobre este assunto. E eu, como o assunto é mais aprofundado do que parece, novamente peço às pessoas para olharem para aquilo, até porque vou fazer uma sugestão de análise disto no programa Think Tank da manhã. Uma coisa é certa. Pode ter a certeza que os partidos portugueses estão a fazer tudo, e não é só a esquerda, não é só o Partido Socialista, estão a fazer tudo para aprovar a trouxe-moche uma regionalização que inclui uma revisão constitucional. E isto não só nas barbas dos portugueses, como na ausência de discussão sobre esta matéria. O que já de si é deplorável. Mas, como lhe disse, esteja atento, veja o que se falou nos últimos dias. Amanhã vamos voltar ao assunto, nomeadamente no Think Tank. Ponto seguinte, os avisos de Vítor Ramalho plasmados hoje no público. Diz assim: não podemos deixar a gestão do governo passar para as mãos do Partido Socialista. Ora, vindo de quem vem, Vítor Ramalho foi uma das pessoas com muita influência no Partido Socialista e foi também conselheiro de Mário Soares. Ora, vindo de quem vem, isto quer dizer alguma coisa. Vítor Ramalho conhece muito bem o Partido Socialista e sabe do que está a falar. Ora, se ele vem agora alertar, deixar passar a gestão do governo para as mãos do PS, alguma coisa o deve estar a preocupar. O que é, perguntará a você, é muito simples. As tendências das maiorias absolutas, sobretudo quando existe uma pulsão totalitária em certos partidos, e sobretudo pretoriana, como é o caso do Partido Socialista com António Costa e companhia, é fácil de perceber onde é que se quer chegar. Bom, então vamos lá aos assuntos principais de hoje. O Jornal de Negócios traz hoje uma conversa, aliás, um trabalho sobre a Inspeção-Geral das Finanças e a aplicação dos fundos comunitários em Portugal. Estamos a falar de quê? Estamos a falar do PT 2020, que ainda está em execução, ainda há verbas em execução. Estamos a falar do próximo quadro financeiro plurianual, também conhecido antigamente por quadro comunitário de apoio 2030. E estamos a falar da bazuca. O que, no caso da bazuca, é ainda mais complicado. Porquê? Porque a aplicação da bazuca parte de um princípio, que é os Estados organizam e implementam os projetos que depois são apresentados a Bruxelas e, por sua vez, são desbloqueadas as verbas. Ora, o que é que diz a Inspeção-Geral de Finanças? Depois de se queixar de uma série de coisas, diz assim: bom, o resultado de tudo isto, que é a incapacidade dos serviços de analisarem os projetos todos, no caso dos quadros financeiros plurianuais 2020, Portugal 2020, Portugal 2030 e depois a bazuca, que lá está, primeiro se executa, depois vai buscar o dinheiro, corremos o risco de não recuperar todas, ou melhor, não beneficiar todas essas verbas. E você pergunta porquê? Bom, a Inspeção-Geral de Finanças diz que não há funcionários suficientes na instituição para proceder à análise de todos estes projetos. Mas, se você for ver a análise, diz que quando se fala do PT 2020 e provavelmente do PT 2030, Portugal tem tido dificuldade em absorver os fundos que a União Europeia manda para cá e implementá-los. Agora, a situação pode ficar mais complicada precisamente por causa da bazuca. E a IGF, eu volto a dizer, Inspeção-Geral de Finanças, que é uma instituição que faz um trabalho muito meritório, chega ao ponto de dizer o seguinte: o acréscimo de responsabilidades no acompanhamento do Plano de Recuperação e Resiliência, portanto, o PRR, o PT 2020 e o PT 2030, vai implicar, repare neste pormenor, vai implicar a certificação anual de mais do triplo das despesas até agora auditadas. Ou seja, isto vai implicar uma certificação por ano de 3 vezes mais das despesas que até agora são auditadas pela IGF. E diz IGF, nós não temos pessoas suficientes para isto. Bom, quando eu vi, e mais, a instituição queixa-se que no Orçamento de Estado não estão contempladas verbas para resolver este problema durante o ano 2022 e previsivelmente durante 2023. Bom, isto causa
engulhos. E porquê? Quando eu vi este documento, lembrei-me das promessas do Governo sobre contratação de pessoas para acompanhar o PRR. Anúncio esse feito no ano passado. E fui ver, naturalmente o Dr. Google ajudando sempre nestas coisas, fui buscar, ou melhor, tentar perceber informação sobre esta matéria. E é verdadeiramente surpreendente, porque a primeira informação que aparece de que o Governo vai contratar mais 1.300 pessoas para aplicar os fundos da bazuca surgiu em julho do ano passado, em que se dizia que ia contratar mais 54 pessoas. Em setembro já se falava em mais 1.300 pessoas. E nós chegamos a fevereiro de 2022 e a Inspeção-Geral de Finanças diz que não há pessoas para fazer esta avaliação. A primeira pergunta que você pode fazer é: como é que nós somos tão maus a programar? Como é que nós somos tão maus a prever? Porque, repare, esta matéria devia estar tratada, devia estar já equacionada ainda em 2021. Repare, não é depois das verbas começarem a chegar, os primeiros projetos começarem a ser analisados, que se vai correr atrás do prejuízo. Ó tio, como é que resolvemos isto? Bom, isto é a forma mais simples de maltratar um assunto que é um assunto grave e sério para o país nos próximos anos. E leva-nos a outra questão. À forma como se trabalha do ponto de vista orçamental em Portugal. Ainda hoje, voltando à edição de negócios, eu faço aqui o Disclosure por Negócios, é o meu jornal, há uma entrevista com o Dr. Rui Nuno Baleiras, feita pelo Negócios e pela Antena 1, porque é uma parceria, ao processo orçamental em Portugal. O Dr. Rui Nuno Baleiras é uma pessoa competentíssima, já foi secretário de Estado, como ele próprio refere na entrevista. E, como também sabe, a UTAU, Unidade Técnica de Apoio Orçamental, que é aquilo que explica finanças públicas à esmagadora maioria dos deputados que não percebem patavina de finanças públicas, ele vem dizer coisas surpreendentes, nomeadamente a forma errada como se preparam orçamentos de Estado, as cativações e a mania que nós temos em Portugal de a assinatura do Ministro das Finanças ser preciso para tudo e mais alguma coisa, inclusive é para as coisas mais comezinhas. E duas delas, já lhe vamos dar uma referência aqui. Como ele diz, muitas vezes as muitíssimas alterações que acontecem nos orçamentos de Estado, na preparação dos orçamentos de Estado, são feitas 2 dias, 3 dias antes da aprovação final. Ora, quando a UTAU vai olhar para aquelas alterações, e às vezes alcançam as centenas e as milhares, repare nisto, milhares, e produz um documento, para já torna-se impossível elaborar um documento capaz, decente, credível, para entregar aos deputados com a maior celeridade. Mas, como ele diz na entrevista, chega a haver momentos em que a UTAU já muito dificilmente e a correr consegue produzir algum documento e quando chega às mãos de deputados já eles estão no plenário da Assembleia da República a votar o Orçamento de Estado. Ora, não há processo orçamental que resista a isto. Pergunta, há quantos anos é que isto acontece? Há dezenas de anos. Porquê é que isto não mudou? Porque não dá jeito. E não dá jeito muitas vezes aos próprios governos. E não é apenas agora está um governo de esquerda, mas quando lá está um governo de direita é a mesmíssima coisa. Onde é que se quer chegar? É que os governos fazem isto, e às vezes os partidos que estão na Assembleia a votar o orçamento fazem isto propositadamente para não se conseguir discutir e analisar aprofundadamente as matérias que são objeto do Orçamento de Estado. Ora, isto é deplorável, porque o processo orçamental tem de ser uma coisa aberta, tem de ser uma coisa clara, transparente, para os deputados poderem votar, primeiro entender e depois votar. Porque, repare, é ali que está plasmada a vontade do povo. Mas o mais grave do que isto, que mostra como isto está tudo decalcado dos procedimentos orçamentais que se geriam no antigo regime, Dr. Salazar, eu vou-lhe dar aqui 2 ou 3 exemplos. Olha, a forma como isto se passa. Quando estamos a falar de cativações, e quero ver um exemplo. Já agora outro pormenor. Não é só a forma como se para o orçamento e como se executa. É, inclusive, propor-se alterações ou medidas que ninguém sabe o custo. Porque
veja só esta passagem. São propostas contraditórias, porque dessas 1547, que foram um exemplo, foram aprovadas quase 300 e ninguém sabe quanto custam. Nem o Ministério das Finanças faz ideia. Repare neste pormenor. O Ministério das Finanças adota um conjunto de instrumentos que são microeconomicamente muito danosos para a eficiência na prestação de serviços públicos aos cidadãos das empresas, mas que têm a vantagem macroeconómica de segurar a despesa entre limites comportáveis. Agora veja o exemplo que vem aqui, ok? A jornalista pergunta, refere-se às cativações e a resposta do Presidente da UTAU. Às cativações, às dotações centralizadas, todos os anos há na Lei do Orçamento e mais tarde no Decreto-Lei do Execução Orçamental uma fatia cada vez maior, em termos relativos, sobre os quais os gestores de serviços e os ministros setoriais não mexem. Imagine que é diretora-geral de um serviço e tem uma senhora que entrou de licença de maternidade. Precisa de substituir temporariamente. Porque é que não está na sua mão como gestora fazer essa contratação temporária? Sabe o que é que acontece? Quando este pedido vai lá acima ao Ministro das Finanças, ninguém assina. Fica uma série de meses à espera. Moral da história, quando é a altura de tomar uma decisão, quando chega a altura de tomar uma decisão, já a senhora grávida que teve a sua criança está na altura de voltar aos serviços. Repare no absurdo disto. Isto acontece em Portugal. Isto é a forma mais manhosa, danosa de de segurar a despesa pública. Aliás, isto só mostra como é que nós temos conseguido conter o déficit orçamental nos últimos anos. O déficit orçamental é feito essencialmente à custa destas manhas, percebe? No fim de contas, o que estamos aqui a dizer é nós não estamos a resolver os problemas do país. Primeiro que não damos responsabilidade aos serviços para fazer as contratações e depois serem avaliados pelas despesas que fazem, percebe? O que estamos a dizer é, não, eu tenho aquele objetivo macroeconómico que é conter o déficit orçamental. Portanto, agora vou fazer tudo o que me interessa aqui. Repare, o Dr. Nuno Baleiros diz que é um número cada vez melhor e maior de medidas que cai dentro da alçada deste procedimento. Ora, isto, além de ser deplorável, é profundamente contraproducente naquilo que é a forma como se gera o orçamento em Portugal. Só mais um pormenor. Ele diz que a UTAU tem uma série de propostas para fazer para mudar isto. Você acredita que alguma coisa vai mudar? Nomeadamente agora com a maioria absoluta? Ora, eu tenho as maiores dúvidas. E provavelmente se houver alguma alteração, é uma mexiruquice ou outra, que é para depois o Dr. António Costa e o resto da malta dizer não, nós acolhemos as propostas da UTAU. Uma coisa é certa, isto não é forma de fazer política orçamental em Portugal. E enquanto isso se mantiver, você vai ter os problemas orçamentais que você tem. E por isso é que você está a ver os problemas no SNS, você está a ver o problema no atendimento público, está a ver os problemas na segurança social, a história de não haver pessoas especializadas para aquilo, é tudo baseado na forma como se gera as finanças públicas em Portugal. Exatamente da mesma maneira como geria o Dr. Salazar. Eu até desconfio que na altura o processo era mais correto, era mais sério do que é aqui, do ponto de vista de prestação de serviços aos cidadãos. Já agora, mudando de assunto, e antes de irmos às frases da semana, dizer só que esta semana vamos ter a primeira análise das agências de rating ao rating de Portugal. Eu sinceramente não espero grandes alterações, mas provavelmente poderá, talvez não esta que faz uma série de fretes à malta cá em Portugal, mas as agências de rating vão provavelmente nas próximas eleições começar a chamar a atenção para o problema da subida das taxas de juros e o impacto que isto tem a nível orçamental. Mas vamos aguentar. Frase da semana. A primeira é de António Filipe, deputado do PCP, que diz que, no Diário de Notícias de hoje, não é expectável que o PCP possa ter influência política e social que já teve. Ainda bem que ele reconhece isto. Aliás, António Filipe deve ser dos mais realistas no Partido Comunista Português, que admite isto publicamente. E, de facto, ele tem toda a razão. Eu duvido, mesmo com forças da GTP, eu duvido que o PCP possa voltar a ter influência em Portugal que teve até agora. Segunda frase do dia, por proposta da Sara Fernandes, que é a nossa espectadora, que diz o seguinte: bati o recorde nacional de tempo como líder da oposição. Não há ninguém que tenha resistido 4 anos na liderança da oposição. Rui Rio, no Conselho Nacional do PST, que teve lugar este fim de semana. What the hell? Então, o Dr. Rui Rio está a fazer alarde e gáudio de ter sido o indivíduo que na oposição bateu o recorde de permanência no cargo, mas isso interessa para quê? O que interessa aqui é o que é que Portugal mudou, não é? O que interessa aqui é que contributo é que teve o PSD para essa mudança? Zero! Isto é o Dr. Rui Rio. Já agora há uma série de pessoas que me escrevem a perguntar assim: porquê é que você acha que ele não sai? Eu até agora não percebi, mas começo a ter suspeitas. E uma dessas suspeitas tem a ver com regionalização, mas eu hei de abordar isto no outro dia, no outro programa desta semana, ainda desta semana.
Chegamos ao final do programa de hoje. Quero agradecer às 7.500 pessoas que estão em direto. Quero pedir a estas pessoas e outras aquilo que peço sempre. Colocarem um gosto e fazerem partilha nas redes sociais. Quanto a nós, encontramos às 21 horas no dia D e você e eu amanhã às 8 da manhã. Obrigado, com licença e até logo.